Pessoal, eu queria falar de um assunto neste vídeo sobre os espíritos pseudo-sábios, ou seja, espíritos que têm uma falsa sabedoria, que ensinam teorias estranhas e que, devido ao envolvimento que eles têm, a forma de falarem, talvez um magnetismo, esses espíritos conseguem convencer algumas pessoas. Inclusive tem médiuns, médiuns que não são espíritas, lógico, porque quando o médium não estuda o espiritismo ou não aceita o que o espiritismo ensina, ele procura muitas vezes ter teorias pessoais, quer dizer, ele procura ser autossuficiente. E muitas vezes esses espíritos, essas pessoas encarnadas que são médiuns, elas têm experiências extracorpóreas e se encontram com entidades que dão o entendimento de que elas trazem um ensinamento verdadeiro. Esses são os espíritos pseudo-sábios, tanto encarnados quanto aqueles que trazem as notícias do outro plano, que tem aquela falsa sabedoria, aquele falso conhecimento. Eles muitas vezes trazem teorias estranhas, falam muito em ETs, em seres de outros planetas, E primeira coisa, para um ser de outro planeta visitar materialmente o nosso planeta, ele teria que ter desenvolvido aquela técnica que dizem os cientistas serem possivelmente uma possibilidade de dobra do tempo, ou seja, arrastar-se dentro do tempo e espaço, sem, na verdade, se deslocar. O que é algo que talvez seja possível para algumas entidades de outros planetas, de outros mundos, mas chegar aqui na Terra, toda aquela teoria de que eles estão se escondendo, que eles não querem se deixar ser vistos, Tem uma porção de coisa aí que a gente tem que tomar um certo cuidado, São muitas pessoas, muitos médiuns, famosos inclusive, trazem planos mirabolantes, nomes místicos, nomes que possam impressionar um pouco mais. Então são pessoas que têm determinadas visões e a gente tem, como espírita, que estudar as coisas, ver em sua profundidade, se aquilo realmente é possível ou não. São pessoas que trazem, às vezes, coisas que elas veem em sonhos, teorias de que este mundo vai passar por uma guerra ou por uma dificuldade imensa e eu não sei, talvez a gente precise andar mais com os pés no chão, ter um pouquinho mais de inteligência para não cair nessas teorias estranhas. Existe uma teoria de que nós estamos sendo enganados na roda da reencarnação. Sabiam? A gente estaria desencarnando e sendo enganados pelos guias espirituais que vão nos colocar de volta na reencarnação. E nós estaríamos presos, dessa roda aí, sem podermos sair. Na verdade, a gente precisa entender que há espíritos obsessores que realmente fazem esse tipo de projeto e colocam na cabeça das pessoas como fosse uma realidade, para que elas não se melhorem, não procurem se transformar em pessoas melhores. É importante a gente saber que o mundo que nós estamos é uma escola para que o nosso espírito se aperfeiçoe, diminua nele as suas características selvagens, os seus vícios, e ele vá sintonizando melhor com os planos espirituais mais elevados. E a partir desse aprendizado é que ele realmente conquista a sua felicidade. Lembre-se de Deus, que é inteligentíssimo. A inteligência divina está acima, da nossa compreensão. E muitas coisas que nós pensamos que sabemos, na verdade é ilusão. E se a gente realmente crê em Deus, não há como crer em um Deus capenga. Em um Deus que não tem inteligência, que deixa que espíritos cria teorias e nos prenda em uma eternidade, reencarnatória. Não é assim que o Espiritismo ensina.
E não há outro caminho senão o espírito aprender, compreender, entender o que ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. Sempre que a gente fala desta caminhada sobre os auspícios, sobre a proteção divina, né, debaixo da proteção divina, debaixo da luz, debaixo do amor divino. A Terra, o nosso planeta, ele não é o único planeta para aprendermos. Sabiam disso? Não é a Terra o único planeta para aprendermos. E nem o único a dar oportunidade de reencarnação. Lembrar que essa dimensão que nós estamos encarnados, ou esse plano da vida, ele não existe em todos os planetas do nosso sistema solar, somente na Terra. E em outros planetas, em outras estrelas, existem planetas tão materiais e nesse mesmo plano que nós estamos. Mas uma coisa que os espíritos nos falam através dos estudos, através até da nossa intuição, é que os mundos onde os espíritos não reencarnam, nesse plano que nós estamos, eles fazem experiências em outros planos, ou seja, em outras, a palavra dimensão não retrata bem o que eu vou falar, mas vamos colocá-la, né? Em outras dimensões. E outra coisa, gente, o mundo, ele é material, ou seja, para dar a nós a sensação de que ele é material, de que ele realmente é uma coisa onde nós pode pegar, segurar, como eu pego esta caneta, né, como eu pego aqui esse telefone. Esse mundo é preciso estar na mesma sintonia vibratória que nós. Então, em todo o mundo onde o espírito vai, ele vai encontrar um sistema de coisas que vai estar na mesma sintonia que ele e vai dar a ele praticamente a mesma impressão que nós temos de estarmos aqui neste mundo, né, materializados, nessa outro plano, que vai estar na mesma sintonia que ele vai sentir do mesmo jeito. Existem, é claro, pontos em que é difícil de esclarecer, para os espíritos nos esclarecer, né? Porque é como dar uma ideia da luz ou das cores para uma pessoa que não tem visão, para uma pessoa cega, né? Então, realmente, chegando no outro plano, a gente vai entender realmente como é que funcionam esses mecanismos. Então, a única certeza que nós temos é que Jesus veio, praticou o bem, praticou o amor. Vocês sabem, os políticos da época e os religiosos o mataram, e ele volta depois mostrando que a vida continua. Essa é a certeza que nós temos. E de que ele praticou aqui a caridade em sua mais pura, a caridade mais pura, mais perfeita. Fez o bem, fez coisas extraordinárias e nos mostrou que sem o bem, sem a caridade, sem o amor ao próximo, não existe salvação. É só isso que é a nossa meta. Se nós tivermos a condição de seguir este ensinamento de Jesus, a gente não precisa estar preocupando com teorias, com ideias estranhas, inclusive nem precisa ser espírita. Basta que você seja uma pessoa que pratica o que Jesus ensinou. E esquecer o resto, porque às vezes as pessoas criam problemas e depois apresentam soluções mirabolantes para nós. E esse mundo já está tão cheio de dificuldade, de guerras, de brigas estranhas, de problemas criados. Eu acho que nós não precisamos criar mais problemas ainda em relação à nossa estadia aqui neste plano. Tá bom, pessoal? Este é o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo. Peço desculpa, às vezes tem barulho de carro que passa na rua aí. É que eu tenho só o celular aqui para captar o som e às vezes não é tão bom. Ainda se um dia a gente der certo, a gente vai abençoar, Deus vai abençoar, né? A gente vai conseguir um microfone bom aqui
para poder não dar esse tipo de problema, né? Tá bom? Obrigado. Esqueça de fazer aí a divulgação do nosso trabalho, curtindo e se inscrevendo em nosso canal. Obrigado, que Deus nos abençoe. Até mais.